O Primeiro-Ministro apresentou hoje a proposta de orçamento retificativo para 2026, fixando a despesa em 103.888 contos, menos 123 mil contos do que a execução orçamental projetada encontrada após a tomada de posse. O Executivo justifica a revisão com a necessidade de reorganizar prioridades, depois de identificar uma diferença superior a 8 milhões de contos entre o orçamento aprovado pelo Parlamento e a execução, entretanto, registada. O primeiro-ministro Francisco Carvalho fala à imprensa pela primeira vez na qualidade de ministro das Finanças para apresentar a proposta do Orçamento de Estado retificativo para 2026. Uma proposta que, de acordo com o chefe do governo, não vai aumentar a despesa pública e propõe-se fazer uma redistribuição dos recursos para setores considerados prioritários, como a educação, a saúde e a proteção social. O primeiro-ministro diz que, ao assumir funções, encontrou um quadro financeiro diferente daquele que estava previsto no Orçamento de Estado aprovado para 2026. Após uma avaliação da situação financeira e das necessidades dos ministérios, concluiu que era necessário redistribuir recursos para responder às prioridades identificadas. Quando tomamos posse, encontramos um orçamento preparado antes de conhecermos em profundidade a realidade financeira do Estado e as necessidades concretas de cada ministério. Antes de tomar qualquer decisão, entendemos que era nossa obrigação fazer um levantamento rigoroso da situação do país, ouvir todos os ministérios e perceber se a distribuição dos recursos correspondia às prioridades que nós encontramos. A conclusão foi clara. Encontramos áreas onde existiam recursos que poderiam ser melhor aproveitados e outras onde esses recursos eram necessários de forma imediata. Foi por isso que decidimos reorganizar as prioridades. Não para gastar mais. Reorganizar prioridades num orçamento que reduz a despesa pública na ordem de 0,1% e começa a delinear as linhas políticas deste governo. É importante esclarecer um facto. Este orçamento retificativo não aumenta a despesa pública. Pelo contrário, prevê uma ligeira redução de 0,1%. O orçamento que encontramos tinha já uma execução projetada de 104 mil milhões e 11 milhões de escudos. Com esta proposta, passa para 103 mil milhões e 888 milhões de escudos, o que representa uma redução de 123 milhões de escudos. Pode parecer uma diferença pequena em termos globais, mas o mais importante não é a diminuição, não é a dimensão desta variação. É a forma como os recursos passam a ser utilizados. A educação e o setor social vão ter o reforço da dotação orçamental. A educação passa a ser uma prioridade absoluta, com um reforço de 139 milhões de escudos, assegurando o acesso universal desde o pré-escolar até o ensino superior e permitindo avançar com a gratuitidade do primeiro ciclo nas universidades públicas. Reforçamos os benefícios sociais destinados às famílias mais vulneráveis, com um acréscimo de 50 milhões de escudos, para que quem mais precisa tenha um Estado mais presente e mais próximo. Criamos o programa Saúde para Todos, com uma dotação de 100 milhões de escudos, dando um passo decisivo para a universalização do acesso aos cuidados de saúde. O chefe do governo defende que um orçamento deve acompanhar a realidade do país e ser ajustado sempre que necessário, mantendo o equilíbrio das contas públicas e reforçando as políticas sociais. Os governos não existem para servir os orçamentos. Os orçamentos existem para servir o país. Um orçamento é um instrumento de governação e um governo responsável tem o dever de o ajustar sempre que a realidade demonstra que os recursos podem produzir mais resultados para a população. É exatamente este o objetivo deste orçamento retificativo.
O orçamento retificativo mantém ainda uma dotação de 450 milhões de escudos para subsidiar as ligações aéreas entre Cabo Verde, os Estados Unidos da América e o Brasil, medida que o governo considera estratégica para reforçar a ligação à diáspora, apoiar o turismo e promover a integração económica. O documento preserva igualmente um pacote de cerca de 1,7 mil milhões de escudos destinado a compensar o aumento dos custos dos combustíveis, protegendo empresas públicas e privadas, os transportes, a atividade económica e, segundo o Executivo, contribuindo para reduzir o impacto no custo de vida das famílias.